Meus queridos, que bom tê-los aí novamente. Nós, na última aula, ou no último vídeo aula, nós estávamos tratando sobre os grandes impérios da antiguidade. Falamos rapidamente acerca do Império Egípcio, sua localização, surgimento e assim sucessivamente. E vamos dar continuidade à citação do grande Império Assírio. E repetindo um parágrafo que eu trouxe na aula passada, ou no vídeo passado, da página 67, livro do IBAD, onde nós estamos dissertando essas aulas de geografia bíblica, acerca do Império Assírio. Ele aparece nas Escrituras e relaciona-se diretamente com a nação israelita, tanto na designação de profetas como Jonas e Naum. Jonas e Naum citaram o Império Assírio, tá certo? Lembrando que aquela cidade onde Deus manda Jonas pregar a palavra, pregar arrependimento, e Jonas recusa-se. A história é bem emblemática, muito conhecida. Jonas ele resolve fugir via barco, tentando ir para a localização de Tarsis, que segundo a carta geográfica fica no sul da Espanha. Ele tentou fazer uma fuga de quase 4.000 quilômetros, tentando fugir da pregação e da responsabilidade que Deus deu para pregar no Império Assírio, tendo a sua capital Nínive. Então, cada um com a sua mensagem específica para este povo, esses dois profetas, no caso, quanto na destruição do Reino do Norte. Ou seja, o Reino do Norte, Reino de Israel, no caso, aquelas 10 tribos ao norte de Israel foram destruídos pelo Império Assírio, e isso ocorreu em 722 a.C., fato que marcaria para sempre a história de Israel. E esse fato de incerteza, essa relação belicosa que a nação hebraica teve com o Império Assírio, os marcou para sempre, porque o Reino do Norte foi destruído pelo Império Assírio. A localização da Assíria. A antiga Assíria, ela localizada no norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, região conhecida também como Crescente Fértil. Em aulas passadas nós falamos acerca desta expressão. Esse império tinha como limites de seu território o norte da atual Bagdá. Bagdá, você sabe muito bem que é a capital do Iraque. Então você já mentalizou basicamente aonde ficava a Assíria, no Iraque, por assim dizer. E até os lagos Van e Urmia, e ao leste ia dos antigos montes Zagros até o vale do rio Habur. Esses são pontos geográficos da localização do Império Assírio. Mas a lembrança, e por assim dizer, o ponto que nos traz essa referência é a sua localização na proximidade do território atual de Bagdá, que é nada mais, nada menos do que a capital do Iraque. E você sabe muito bem um personagem muito conhecido que saiu do Iraque, o nome dele ficou bem emblemático no planeta, que é o tal do Saddam Hussein, que era o general, o comandante, o ditador do Iraque, até há anos atrás, muitos anos atrás, foi executado até inclusive. O Império da Assíria. Assur, filho de Shem e neto de Noé, fundou no terceiro milênio, 3.000 anos antes de Cristo, à margem direita do rio Tigre, uma cidade com os povos nômades semitas. Essa cidade, batizada com o mesmo nome de seu fundador, teve como principais reis do início desse período. Quem são os principais reis do início desse período? Eu vou citando aqui nominalmente cada um. O rei Sargão, o rei Sansi-Hadad I, Assur-Ualite, Salmanasar, Minurta, Tiglat-Pileser e assim sucessivamente os reis desse Império Assírio. Estou citando aqui a página 68 para quem tem o livro do Ibad. O novo império.
Assur-Dan II, de 932 até 910 a.C., reconhecido como guerreiro devido à realização de muitas conquistas, a fim de estender as fronteiras da Assíria, deu início ao novo império. Quando você escuta a expressão novo império assírio, é por causa da sua expansão territorial e sua expansão fronteiriça. Lembrando, como já citamos, eram muito flexíveis a questão das fronteiras desses impérios por causa das suas perdas e também por causa das suas conquistas. Um rei também do Novo Império muito conhecido, Assurbanipal II. Ele viveu entre 883 a 859 a.C. Também era um rei guerreiro que tratava com bastante crueldade os povos conquistados. Questão de crueldade dos assírios, dos reis, dos monarcas, dos tiranos assírios, era muito peculiar isso. Para você ter uma ideia, a Assíria, ela conservava no centro de seu império um templo feito de crânios humanos, só para você ter uma ideia. E além dos crânios humanos que era feito esse templo na capital do império, o revestimento da parede desses templos, ou desse templo principal do Império Assírio, era revestido de peles humanas. Parou para pensar o que os caras não faziam com para conseguir esses crânios e essas peles humanas? A história vai dizer que eles tiravam a pele da pessoa, estando a pessoa ainda viva. Só para vocês terem uma ideia da crueldade dos belicosos assírios. Ainda estou falando do Assurbanipal II. O seu exército foi o primeiro do Império da Assíria a utilizar carros de guerra, ou seja, os caras eram habilidosos, eram engenhosos em fazer maquinário de guerra e assim sucessivamente. Quando transferiu a capital do Império para a cidade de Calá, organizou uma festa com a presença de 69.574 convidados. Os caras, além de belicosos, cruéis, sanguinários, eram pessoas que gostavam de ostentar o seu poder, ostentar a sua hegemonia. Por isso que nas suas festas eram movimentos verdadeiramente nababescos, com muita gente e muita crueldade. Esses caras tinham sangue no olho, aquela expressão que nós usamos muito aqui. Tem outro rei também do Novo Império, Salmanasar III. Ele viveu de 858 a 824 a.C. Um rei que realizou sangrentos combates com os sírios. Nunca confundir sírios com assírios, são nomenclaturas diferentes. Ele guerreou muito então com os sírios, os arameus e os urartus, desculpe o termo, é bem complicado, urartus. Nesse período, uma aliança de reis, incluindo o rei Acabe de Israel, observe, enfrentaram Salmanasar III. No entanto, o monarca da Assíria se fortaleceu e obrigou Israel, observe, Israel, estou aqui falando do Reino do Norte, no período do rei Jeú, a pagar-lhes tributos. Ou seja, teve um momento da história do Antigo Testamento que Israel era vassalo, ou seja, a Síria fazia vassalagem com Israel, principalmente na época desse rei do norte chamado Jeú. Aproveitando o gancho aqui acerca dos reis do norte de Israel, todos eles foram péssimos, todos eles foram ruins e todos eles infiéis a Deus. Interessante que da parte do norte de Israel, questão de monarca, questão de liderança, foi péssima, todos eles reprováveis. O sul tem a sua diferença. E por fim, do Novo Império, citando aqui o Adad-Nirari III, que viveu de 809 até 782 a.C., rei que deu continuidade aos projetos de expansão
territorial e, por fim, ele conquistou a Síria. Então, vamos imaginar como se fosse hoje o Iraque conquistando a Síria. E lembrando como o Iraque está longe da Síria, por assim dizer. Então, para os caras ter essa dinâmica bélica, essa dinâmica, digamos, da expansão territorial, eles faziam incursões longínquas, incursões demoradas, tanto é que a capacidade deles para a época era muito grande, conquistando um império que era bem longe do império deles. O Império Universal da Assíria. O período do Império Universal da Assíria, ele foi marcado por sua ascensão ao posto de uma, observe, superpotência mundial, pois se fortaleceu com o dinheiro e homens de guerra que tratavam com crueldade os povos vencidos. Teólogos relatam que os assírios eram um povo cruel, como eu já falei, esfolavam vivos seus prisioneiros, cortavam as mãos, os pés, o nariz, as orelhas, vazavam os olhos das pessoas, arrancavam-lhe a língua das pessoas, gente. Funérios, artistas, faziam montes de crânios humanos, conforme eu citei, para você observar a dimensão da crueldade desse povo. E a crueldade era tão grande e premeditada até, inclusive, porque eles queriam incutir medo das nações vizinhas, nas nações pertas e longínquas, mais ou menos assim, olha, não se meta conosco, não se meta com o assírio, porque a Síria é cruel, corta pé, corta mão, corta orelha, arranca a língua, fura olho. Então essa era a mensagem terrível, a mensagem de filme de terror que os assírios passaram, por isso que eles se tornaram uma potência mundial. Então, por assim dizer, uma das grandes potências mundiais foi o Império Assírio, debaixo de uma plataforma, evidentemente, de crueldade e muito sangue derramado. E quando a gente fala de Império Mundial, vamos falar da Mesopotâmia como um todo, o mundo conhecido da época. Vamos falar do Oriente Médio. Não vamos pensar que o Império Mundial da Síria dominaram as Américas? Não. Dominaram a Europa? Também não. Eu acho que nem botaram o pé nas Américas até, inclusive. Mas, quando fala de Império Mundial, fala daquele mundo conhecido da época, aquele mundo, evidentemente, do Oriente Médio. A Síria, estou na página 69, né? A Síria e o seu relacionamento com Israel. O profeta Jonas, ele foi comissionado por Deus a pregar na cidade de Nínive, capital da Síria. Está lá em Jonas, capítulo 1, verso 1 e verso 2. E, entretanto, Jonas desobedeceu ao chamado divino e tomou um navio em direção à cidade de Tarsis, a qual se localizava justamente em sentido contrário de Nínive. Todavia, depois de uma tempestade, sabemos a história, Jonas ele foi lançado no mar, engolido e vomitado por um grande peixe. Esse peixe, todo mundo fala, desde a baleia que engoliu Jonas. Na realidade, eles citam um peixe chamado cachalote. Cachalote, porque um cachalote ele tem a sua garganta mais expandida, e facilmente pela garganta de um cachalote dá para passar o corpo de um homem, que é o caso aqui. E a história de Jonas, eu não vou citar ela a miúde, não vou citar ela os seus pormenores, porque ela é muito conhecida. Mas de Jonas vem uma lição interessante da sua relação com o Império Assírio. Jonas, quando prega, o Império Assírio, digamos assim, eles se arrependem, eles se convertem a Deus. Tanto é que Deus é muito solícito com esse povo cruel. Olha só que coisa interessante, como Deus é solícito com gente cruel. Em que sentido? Dando-lhe a graça do arrependimento e a graça da salvação. E esse povo se arrepende e a Bíblia deixa claro para nós, o arrependimento é tão expressivo, tão sincero no povo assírio, na época, o povo de Nínive, digamos assim, que todos vão para o jejum, até os animais vão para o jejum. E Deus deixou claro, olha, Jonas, é para pregar, porque esse povo não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse povo está num estado de ignorância inocente, por isso a pregação. E Jonas se recusa, e eu vejo a recusa de Jonas por dois motivos. Primeiro, ele sabia que Hashem, que Jeová, que Yahvé, que El Elyon é piedoso, é misericordioso. E Jonas queria o quê? Não, eu quero que Deus mate esse povo, eu quero que Deus destrua, fulmine,
acabe com essa raça. Mas pode ser que eles se arrependam e Deus vai perdoá-los e vai dar uma chance para eles. Olha como Jonas era cruel, um evangelista em tanto quanto cruel. E o segundo motivo, penso eu, que Jonas sabia da belicosidade, da animosidade e da crueldade desse povo, ou seja, Jonas estava com medo de pregar a palavra nesse ambiente tão cruel, tão hostil e tão perigoso que era o ambiente do reinado assírio. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, queridos. Fiquem por aí.